Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 3 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, Jesus faz uma declaração que expressa o que todos nós precisamos compreender. Lá diz: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não for regenerado, não pode ver o reino de Deus. A doutrina da regeneração é o fundamento da ética cristã, a ética que sustenta e norteia a vida do crente. A regeneração, como motivação ética, faz o crente agir de acordo com a palavra de Deus. Isso é determinado nele por sua nova natureza. A Genebra Bíblia de Estudo registra que regeneração, nascer de novo, é o dom da graça de Deus, é a obra imediata sobrenatural do Espírito Santo realizada em nós. Seu efeito é fazer com que nós, da morte espiritual, passemos a vida espiritual. Muda a disposição da nossa alma, inclinando o nosso coração para Deus. Ainda em João, capítulo 1, 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, nascer de novo é o pré-requisito fundamental para que a pessoa tenha acesso ao reino de Deus. Os cristãos não são apenas pessoas boas, são pessoas novas, regeneradas e tornadas novas em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ministra a tua vontade no nosso coração, através das verdades contidas nessa mensagem de regeneração, sobre a regeneração, e que, como colaboradores em Cristo, possamos também nós sermos exortados e aprendamos a exortar outros para que não recebam em vão a tua graça. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O ministro e teólogo e professor Anthony Huckman, no livro Salvos pela Graça, lista e comenta para nós alguns textos sobre nosso tema. Diz Huckman: a regeneração provoca em nós uma mudança real. Deixamos de ser simplesmente criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 9 diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, isto é, não tem prazer no pecado e tem aversão a ele. Capítulo 4, verso 7, afirma que a pessoa regenerada ama seus irmãos. Uma pessoa regenerada reconhece em outra pessoa regenerada um irmão em Cristo e é imediatamente inserida na família cristã. Capítulo 5, primeiro verso, afirma que a pessoa regenerada tem fé em Jesus. Não tem fé em um ídolo, não tem fé nas riquezas deste mundo, não tem fé em si mesmo, tem fé em Jesus. Capítulo 5, verso 4, afirma que todo que é nascido de Deus vence o mundo. A vitória não é alcançada pela sabedoria deste mundo, mas pela fé em Jesus. De modo geral, a primeira carta de João ensina que a pessoa regenerada tem sua vida marcada pela justiça, aversão ao pecado, amor aos irmãos, fé em Jesus e vitória sobre o mundo. Vemos nessa carta também que o regenerado é guardado pelo próprio Deus e que a regeneração é apresentada como uma mudança de estado na vida humana, ou seja, passa da morte para a vida. E há uma surpreendente declaração de que a regeneração é uma espécie de nova criação. Está lá em Efésios 2, 10, 2 Coríntios 5, 17.
Irmãos, a regeneração atinge a nossa natureza humana caída e a transforma de tal modo que passamos da morte para a vida, da hostilidade contra Deus para um estado de paz com Deus. A grande maioria de nós, entretanto, se diz cristã, convertidos, regenerados, mas concordamos que nem todos são realmente alcançados pela graça da salvação. São instrumentos, talvez, nas mãos do Senhor, porém não salvos. Diante disso, então, a reflexão para nós nesse instante deve ser sempre a partir de algumas perguntas que fazemos a nós mesmos. Antes, porém, lembramos bem que a regeneração é o começo da santificação e como os regenerados formam uma família da fé, há implicações sociais dentro do corpo de Cristo. Por isso Pedro diz, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados. 1 Pedro, capítulo 1. Começa então, irmão, perguntando, será que eu tenho gravado no coração tudo o que ouvi e aprendi até hoje na caminhada cristã? E me sinto abençoado, consolado, avivado, encorajado? O quanto estarei mais parecido com o Senhor Jesus? Continue perguntando, tenho falado muito com o Senhor, orando. Deus nos fez e nos redimiu para a comunhão com Ele. Os cristãos praticam a comunhão com Deus na oração. Calcule, portanto, o quanto você tem orado, amado irmão. Deus tem falado comigo nos sermões de domingo. A expectativa das pessoas ao vir para o culto vespertino nem sempre é a de ouvir Deus falar com elas. O foco nem sempre é Jesus, o Salvador. Por isso, qualquer dia desses, algumas dessas pessoas precisam parar para pensar exatamente o que vão fazer na igreja. Outra pergunta, tenho participado da ceia do Senhor de forma digna? Na indignidade reside em tudo aquilo que quebre de alguma forma a unidade no corpo de Cristo. A unidade da igreja como corpo de Cristo. Entre outras coisas, pode estar na nossa conduta, nos relacionamentos com os irmãos na fé. 1 Coríntios capítulo 11. Outra, priorizo o dia do Senhor. Alguns reservam o domingo de manhã para levar filhos, sobrinhos, netos, amigos e vizinhos à praia, ou fazer compras na feira ou shopping, ou simplesmente dormem. Mais uma, frequenta as atividades da igreja? Irmão, o crente faz parte da igreja e precisa edificá-la com compromisso fiel e dedicado. Você, como servo do reino, tem exercido com fidelidade os dons que o Senhor te concedeu? Tem sido fiel nos dízimos e ofertas? Amados, existe na igreja muita gente dizendo-se servo, mas talvez poucos regenerados. Daí vemos igrejas mais pobres espiritualmente, mais frias, mais desinteressadas, mais trabalho a ser feito e menos gente para fazer. Você, como regenerado em Cristo pela ação misteriosa do Espírito Santo, acha que sente a transformação na sua vida. Entende que passou a ver e se importar com as coisas de Deus muito mais do que fazia antes com as coisas do mundo. E, embora não possa ver a regeneração, sabe que é possível ver os efeitos que ela produz. O irmão sabe também que as várias evidências práticas desses efeitos podem ser vistas através das questões presentes nesta devocional. Desse modo, eu finalizo perguntando: é possível tornar essas evidências bem nítidas em sua vida? Que o Senhor Deus
Nosso Deus eterno te cubra de ricas bênçãos. Bom fim de semana a todos.